Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrarmos na sua casa, na sua empresa ou na sua agência para debater o fascinante mercado da comunicação e do marketing. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante: prêmios. Como é gostoso poder premiar profissionais competentes e agências criativas e inovadoras. No programa de hoje vamos trazer um pouco para você do que foi a terceira edição do Prêmio ABC da Comunicação, uma grandiosa festa na última terça-feira no sítio São Jorge. Vamos trazer aqui para a bancada hoje alguns dos vencedores deste prêmio. Para começarmos o programa, vamos mostrar um vídeo do porquê nós criamos este prêmio. Olá, Luciano! Olá, amigos do ABC da Comunicação, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a sua equipe pela realização do terceiro prêmio do ABC da Comunicação. Isso é super importante para valorizar a comunicação, a publicidade na região. E aqui da Europa, a gente sempre ouve falar dos grandes festivais de publicidade, como o de Cannes, por exemplo. No entanto, os prêmios regionais são super importantes. Eles ocorrem nas pequenas cidades, nas médias cidades de toda a Europa, na Inglaterra, na Alemanha, aqui na França, em Portugal, na Espanha, por exemplo, e serve para fazer exatamente o que vocês estão fazendo por aí: valorizar a comunicação regional e mais, para servir como parâmetro para que as agências, os veículos e as empresas saibam como está o mercado. Isso é essencial para que haja uma evolução no mercado publicitário e no mercado de comunicação. Aqui a gente consegue enxergar grandes trabalhos em Portugal, em Lisboa, por exemplo, que é uma região menor do que o ABC. Em Madrid há um festival fantástico de publicidade regional. Em cidades francesas como Lyon, por exemplo, também existem grandes festivais, além de Munique e outras cidades da Alemanha. Então, vale a pena a gente conhecer algumas referências internacionais para saber que valorizar a publicidade e a comunicação regional é super importante para que o mercado evolua. É isso, parabéns para a equipe e segue com você, Bonetti. Um grande abraço. Obrigado, Kleber. E aí, um pouco do que a gente falou, o Kleber trouxe: se na Europa as grandes cidades têm festivais de publicidade regionais, assim como tem o Festival de Cannes, por que a nossa região não teria um festival onde nós temos 270 agências de comunicação das mais diversas áreas, publicidade, eventos, assessoria? E é por isso, valorizar a comunicação regional, as agências de publicidade, que não atuam só regionalmente, atuam no Brasil todo. A gente vai falar mais sobre isso. Neste primeiro bloco, tenho o prazer de conversar com Renata Paz, da agência Megap, eleita melhor profissional de planejamento, e Suene Lipinski, eleita melhor profissional de marketing. Boa noite, meninas. Obrigado por terem vindo. Boa noite. A gente que agradece. Fico muito feliz de poder ter vocês aqui depois de uma grandiosa festa, e a gente vai poder conversar mais sobre o prêmio. E você também pode participar do nosso programa enviando uma pergunta ou opinião sobre o nosso tema. Passe então para a Vivi para o seu boa noite e apresentar os prêmios desta noite. Oi, Vivi, tudo bem? Boa noite, Bonetti. Boa noite, as convidadas. Boa noite para vocês aí de casa. Bom, hoje vocês podem participar enviando a sua opinião sobre o tema ou também parabenizando aqui os nossos convidados que ganharam o Prêmio ABC da Comunicação. Nosso número do WhatsApp mudou, agora é o número 972335094. Ou pelo nosso e-mail você também pode participar, o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br. Você concorrerá ao jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, o kit especial do ABC da Comunicação, o livro Vitalize Seu Cérebro, oferecido pela Livraria Leitura, e o almoço no Tantra ABC. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Enquanto você pensa em uma pergunta para as nossas convidadas premiadas, vamos ver um vídeo que explica um pouco do prêmio do ABC da Comunicação. O mercado de comunicação do Grande ABC conta com mais de 270 agências que atuam nas mais diversas áreas da comunicação. De acordo com pesquisa realizada pelo Sinapro São Paulo, o mercado do Grande ABC é o terceiro mercado em arrecadação e movimentação do bojo publicitário do estado, perdendo apenas para a capital e região de Campinas. Foi para dar destaque e visibilidade para os profissionais que fazem este mercado acontecer que surgiu o ABC da Comunicação. Dentre as nossas iniciativas estão o portal e a revista, o programa de televisão na TV Mais ABC, a ABC Marketing Fair, a editora ABC Com, diversos eventos e, claro, o Prêmio ABC da Comunicação.
Por isso estamos aqui na noite de hoje para homenagear as empresas e profissionais que lutam por um mercado e uma comunicação mais ética e profissional e, claro, reconhecer o talento e o trabalho desenvolvido ao longo de um ano. Traga a sua agência para fazer parte do nosso projeto. Bom, esse foi o vídeo que nós iniciamos a premiação para mostrar o tamanho desse mercado. E eu quero começar agora a conversar com as nossas convidadas, falar primeiro com a Renata. Rê, como foi ganhar o prêmio? Feliz? Estou muito feliz, muito mesmo. Na verdade, eu não estou acreditando ainda muito no que aconteceu, né? Porque eu sentei naquela parte dos convidados na frente e comecei a curtir tudo o que estava acontecendo e veio a premiação e eu não sabia muito o que fazer, um momento de levantar, não sabia nem o que eu ia falar, na verdade, né? Então foi um presente muito grande. Eu acho que é muito importante a gente falar que foram 171 votos de anunciantes, fornecedores, agências e veículos. É bom ser reconhecida pelos pares, né? Muito. Como a Megap recebeu isso? Então, minha equipe ficou muito orgulhosa e nós somos muito unidos. E tanto que quando eu desci do palco, eu lembro que eu peguei o prêmio e levantei para eles, que eles estavam lá no fundo. Então, com certeza, na verdade, a dedicação do prêmio também é para eles. Porque se não fosse a nossa união e todos unidos, um dando força para o outro, isso não seria possível, né? Sem dúvida alguma, e uma coisa que é importante, as agências estarem todas lá, né? Assim que eu digo, as agências com todos os seus funcionários e a sua equipe. Agora eu vou falar com a Suene, que nós inauguramos uma categoria que era a categoria de melhor profissional de marketing, porque a gente sempre valorizava a agência, mas a gente tinha que passar a valorizar quem aprova as campanhas. E você ganhou por um voto, hein, Suene? Que disputa foi aquela com o Danilo Centurelli, do Shopping Praça da Moça, a Cláudia Montini da Coop. Um beijo carinhoso nos dois. Feliz, surpresa também? Bem surpresa, Bonetti, bem surpresa. Eu, na verdade, até disse que daria um churrasco para o pessoal lá da SBC se eu ganhasse, porque eu não acreditava que eu ganharia. Porque eu estava concorrendo com pessoas que trabalham há anos já, com a Cláudia, que já muito tempo no mercado, então para mim isso realmente foi uma surpresa. Eu acho que as pessoas que votaram, elas sabem todas as táticas que a gente precisa ter para conseguir fazer um trabalho correto. E uma coisa que eu acho que é importante, e aí você pode até me dizer, vocês têm como agência New Mind, Sim. Uma das, né, agências de vocês, e a New Mind ganhou muitos prêmios com as ações feitas para vocês. Acho que isso também traz um pouco de reconhecimento para o teu trabalho, né? Muito, muito. A New Mind, eles são muito parceiros, realmente, eles nos atendem super bem, conhecem todo o trabalho. O ano passado, nós trouxemos 12 troféus para casa, este ano foram 4 ou 5, e o meu também, agora como profissional de marketing. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer o trabalho de vocês do dia a dia, porque é muito competitivo, é muito trabalho. E aí eu queria te perguntar, Rê, como que você vê essa iniciativa de nós criarmos um festival para a região do ABC, para as agências do ABC? Eu acho que o prêmio, não só o prêmio, a revista e todos os meios que hoje o ABC da Comunicação está, eles são extremamente importantes para todas as agências. Todos nós temos que valorizar muito o ABC, porque um prêmio desse, um reconhecimento, uma ligação, uma mensagem que vocês passam para a gente faz muita diferença. A gente luta muito tempo para conseguir uma valorização. Na nossa área é muito difícil, todos que são da área sabem. E o ABC, ele reforça muito e traz essa força para a gente. Além de todo mundo ter muita parceria, um torcer pelo outro, eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que eu estava até citando, esse ano nós tivemos 193 cases de 25 agências diferentes, isso valoriza o prêmio, né? Porque você tem mais agências ganhando, mais agências apresentando o seu trabalho. E na parte de profissionais, foram 171 votos de grandes empresas da região. Por isso, até quando você foi escolhida por um voto, a gente acompanhando ali tete a tete. Nervosismo.
Nervosismo, né? A gente fica ansioso. E uma coisa que eu acho que também é importante nós colocarmos é que o objetivo do prêmio é óbvio, reconhecer e premiar, mas dar visibilidade para o trabalho que vocês fazem. E também, muitas vezes, o profissional de marketing aqui não tinha muito espaço, né, Su? Você acha importante isso? Nossa, realmente, vocês acho que startaram agora, abriram portas para novos profissionais aparecerem. Tem grandes profissionais aqui na área e realmente o ABC ele não tinha tanto valor a isso. E hoje a gente pode A gente tem um número de indústrias fantástico aqui que tem os seus profissionais de marketing. Sim. E como que o pessoal, eu perguntei para a Rê da Megap como recebeu, como a SBC recebeu, além de cobrar o churrasco? Sim, eu vou ter que pagar, inclusive. Não, eles receberam em festa, cheguei na sala com bexiga, com cartaz na porta com a minha foto. Então, o pessoal realmente abraçou. Eu acho que o departamento de marketing, ele envolve todas as áreas da empresa, né? Então, é um envolvimento geral. Então, acho que todos consideraram-se premiados. Então, foi bem legal. E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, né, Rê? Você falou do reconhecimento. Para você é bom, enquanto o teu presidente, o teu, né, reconhecer o trabalho que você tem feito. Valorização. No teu caso, os clientes. E aí que eu faço uma pergunta. Será que, óbvio, nós entendemos isso, mas o cliente ele entende a importância que esse prêmio tem, o quanto é difícil, né, ganhar esse prêmio, até porque o nosso presidente do júri brincou que elevou o sarrafo, né, para ficar mais difícil. Será que eles entendem isso? Como é que foi também os teus clientes receberem isso? Então, na hora que a Megap recebeu os prêmios, eu tirei foto dos troféus e mandei na hora para alguns dos clientes que eu já tenho bastante contato, né? E para avisar que esse prêmio tinha saído. E, nossa, eles estão muito felizes. E postaram também, muito orgulho de fazer parte disso. Então é um sucesso em conjunto, na verdade, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, o cliente tem um papel fundamental porque ele aprova. Muitas agências ficavam assim, mas será que eu vou inscrever, vou ser julgado? Não, você já foi julgado pelo cliente que te escolheu e que aprovou a sua campanha e colocou no ar. Agora é um festival para olhar pela criatividade, pelo resultado. E uma das coisas que eu fiquei muito contente foi um dos ouros que vocês receberam pela campanha de responsabilidade social. Isso também deve dar um orgulho bacana, né? Dá, muito orgulho. Na verdade, foi uma iniciativa do nosso cliente, né, que é o HNEP, que é um núcleo de estudos voltado para a psicanálise. Nós recebemos uma solicitação pelo Twitter do pai da Duda, que foi onde gerou essa campanha. É uma garota que mora em São Bernardo e ela lutava contra o câncer. E ele falou, que tal uma campanha Duda e HNEP? E nós cuidamos de todas as redes sociais desse cliente, né? E aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo que queria que fizéssemos algo com relação a isso. E foi o maior sucesso, né? A gente não esperava, tomou uma proporção enorme e a minha equipe foi muito focada, sabia o que estava fazendo e graças a Deus, assim, deu tudo certo. Uma coisa que eu lembro que o ano passado você disse assim para mim, eu vou o ano que vem escrever cases e estava em cima do tempo, você escreveu lá os 10 cases, falou, eu queria ter escrito mais, não consegui. Foi. E saíram com ouro, prata, bronze, bem premiado. Ficou contente? Eu estou muito contente, muito. Aproveitando esse momento, né, para agradecer a você, a todas as pessoas que votaram. Esse prêmio aqui também foi por conta de todos que votaram, todas as agências que apoiaram a gente também, que acreditam no nosso trabalho, a todos os fornecedores, todos os parceiros, você que sempre incentivou, olha, eu quero você lá. Eu fico cobrando mesmo que vocês têm que inscrever, porque vocês fazem coisa boa, mas só ganha prêmio quem inscreve. Não adianta ficar o prêmio lá, o case guardado dentro da agência, né? Sim, mas eu quero agradecer muito a todos, principalmente a equipe do ABC, vocês são muito atenciosos. É um canal de comunicação maravilhoso, a gente está muito motivado e agora a gente vai, se Deus quiser, colher bons frutos. Bons frutos, tem que aproveitar e tem que preparar para escrever mais cases o ano que vem. Vou cobrar aqui já. Agora eu vou perguntar para a Suene da festa. O que você achou da festa?
É óbvio que eles vão estar aqui e vão falar, foi bom, mas foi bom mesmo? Curtiu? Deu para curtir a festa? Nível altíssimo, né, Bonetti? Eu já trabalhei com eventos lá atrás e realizava eventos para também 300, 600 pessoas e o nível estava altíssimo. Bateu muitas festas de São Paulo. E você gostou da ideia de a gente separar a premiação da festa? Sim, eu acho que os ambientes, eles criaram um clima diferente, diversas atrações. Eu achei que ficou um ambiente muito agradável, o espaço é muito bom. A TV Mais fez uma cobertura especial. Quando a gente voltar do break, nós vamos voltar com algumas imagens da festa. Agora eu queria perguntar para vocês, a gente está quase chegando no fim do bloco, como que vocês olham o mercado da comunicação hoje? A gente falou muito de prêmio, agora falando de business. Principalmente a gente está vivendo um ano atípico e muitas vezes cortam-se as verbas publicitárias, né, ou as verbas de comunicação. E como você vê hoje o mercado e principalmente você como uma gestora de marketing, como que você vê a importância da publicidade e da comunicação num momento como esse? Realmente, eu acho que o país em crise, a primeira verba que eles cortam é realmente a de marketing, erroneamente, né? Porque você acaba pecando um pouco na divulgação e mais um profissional de marketing acaba criando outras estratégias para não sair fora do mercado, né, da visibilidade. Mas o mercado do ABC ele cresceu muito, extremamente. Anos atrás, poucas agências eram conhecidas aqui, era só o mercado de São Paulo, então mudou completamente. Acho que agora, sim, a região ela está super bem valorizada, temos agências de altíssimo nível, então o ABC ele certamente já equiparou ao que nós tínhamos antigamente em São Paulo. E uma das coisas que a gente até falou do bojo publicitário foram porque entrevistaram 16, 18 agências das 270 que nós temos. Se tivesse entrevistado mais, talvez a gente estaria até como segundo mercado. Eu queria agradecer demais a vocês duas. Parabéns pelo prêmio, vocês merecem. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo aqui e de estarem com a gente na festa. Espero que sirva de motivação para vocês continuarem com a gente no próximo ano. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente volta com mais 2 ganhadores do Prêmio ABC da Comunicação. A gente volta já. Bom, e essa é um pouquinho das cenas da festa. A TV Mais fez uma cobertura fantástica, incrível, ao vivo. Foi muito importante para nós levar um pouco da festa para você que estava em casa acompanhando. E antes de a gente falar com os nossos convidados deste bloco, nós temos um grande evento que vai acontecer 7 e 8 de outubro, que é a ABC Marketing Fair. E a gente traz um convite de um palestrante importante. Olá pessoal, eu sou o Caio D, sou diretor de contas na Wieden Kennedy São Paulo. Fui convidado para ser palestrante na ABC Marketing Fair, que acontece agora em outubro. Vou estar lá com vocês num grande debate, falando das grandes tendências da propaganda, o que eu acho interessante e o que pode ser usado como benchmarking para a comunicação. Eu acho super importante essa feira. Principalmente pelo fato de que eu sou formado no ABC, conheço muita gente lá, eu sei o quanto de gente talentosa existe na região. Então é muito bom como todos se agrupam, aprendem mais, discutem, falem sobre o assunto de comunicação. E eu encontro vocês, convido todo mundo a assistir não só assistir a minha palestra, como participar da feira como um todo. A gente se encontra lá, até logo mais.
Obrigado ao Caiodê, que é um dos nossos grandes palestrantes da ABC Marketing Fair. E agora estou com outros 2 importantes vencedores do Prêmio ABC da Comunicação. Rodrigo Messias, da Agência ATA, eleito pela 2ª vez o melhor profissional de mídia. Tudo bom, Rodrigão? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Bonetti. Eu que agradeço o convite. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite para você e para o nosso amigo Carreiras. E ao meu lado, Carlos Carreiras, diretor-geral da TV+, que foi eleito o profissional que mais contribuiu com o mercado escolhido pelas agências da região. Carreiras, tudo bem? Obrigado. Pela primeira vez aqui no programa, a gente juntos. Obrigado por poder dividir a bancada comigo. Boa noite, Bonetti, é um prazer. Boa noite a todos. Bonetti, quero aproveitar já abrir para te parabenizar. Baita evento maravilhoso e tá gostoso participar. Eu acho muito legal e eu quero abrir espaço onde for possível na TV+, para que a gente faça crescer o mercado de comunicação do Grande ABC. Obrigado, isso é muito importante. É um espaço que eu digo, nenhuma emissora no Brasil abre espaço para o mercado publicitário dessa forma, com 1 hora de programa ao vivo toda semana. Vamos começar com o Rodrigo, que com Carreiras a gente tem muita coisa para falar também. Bom ser bicampeão? É bom pra caramba, né? Bom, a gente recebeu lá com muita felicidade, lógico, né? É sempre bom ser reconhecido, ser premiado. E aquilo, assim, a gente oferece aí para cada um dos nossos clientes, né? Todo mundo que acabou votando na gente, o pessoal de veículos, os amigos, parceiros, que na verdade é para vocês esse prêmio, né? E uma coisa que eu acho importante é o trabalho que você tem feito junto aos veículos do ABC, e muitos estavam lá também. Como você vê o mercado de mídia hoje? Né? Já que nós estamos falando do melhor profissional de mídia da região e a gente sabe que você compra muita mídia na região para os seus clientes, como você vê o mercado de mídia hoje na região do ABC? Aquilo, além de comprar muita mídia, comprar muita briga também, né? É verdade, é importante muitas vezes. Esse movimento ajudou bastante a melhorar o nosso mercado, né? Assim, quando eu digo movimento, o movimento do ABC da Comunicação, o envolvimento das agências, os veículos que estão participando, abrindo cada vez mais as portas para as agências e para os clientes, né? Eu tenho percebido que tem melhorado bastante mesmo. Eu só tenho a agradecer para esses veículos que estão abrindo as portas para a gente, principalmente para você, o trabalho que você vem desenvolvendo aí para a gente, e é isso aí. O que eu sinto é assim, os veículos antes eles não se preocupavam tanto em atender as agências. Hoje eu já vejo os veículos buscando profissionais que saibam atender as agências. Você também sentiu isso, assim, a mudança do perfil do executivo de veículo? Inclusive o Júlio aqui da TV+, ganhou como o melhor executivo de veículo no nosso prêmio. Mudou pra caramba, sim. Queria até mandar um abraço, mais um parabéns aí pro Júlio aqui da TV+, o prêmio merecido. Mandar abraço também pro Everton e pro Rodrigo do destaque do Diário, que competiram aí com o Júlio, assim. Aconteceu uma aproximação como que eu vou dizer, desses executivos, assim, muitas vezes, o que acontecia? Ele iria direto no cliente, que acabava até atropelando a agência, né? Esse movimento que está sendo feito do ABC da Comunicação aproximou muito mais os veículos e acabou também trazendo essa parceria dos executivos. Hoje a gente tem executivos assim, nessa parceria com as agências, e é possível ver hoje coisa que não existia, 2, 3 veículos sentando para almoçar para discutir cliente, mercado, e assim, tem sido bem bacana. Isso eu percebo que melhorou bastante. Isso é uma coisa importante para o mercado. E já que a gente está falando de mercado, eu tenho que falar com o Carreiras, que eu acho que até pela iniciativa do programa pode ter influenciado muito os colegas das agências. Como você vê o mercado? E aí, você eleito hoje como profissional que mais contribuiu com o mercado por abrir esse espaço, como você vê o mercado de comunicação hoje no ABC? Olha, eu estou batalhando para que ele amadureça cada vez mais. Esse papel de você se estruturar para atender melhor a agência, a gente está incluído nisso também, a gente também está buscando isso. Porque o atendimento direto, pelo meu modelo de negócio um pouco, a gente tem um foco em clientes menores e às vezes esse cliente ele não tem o entendimento de uma agência. Então falta um pouco também como chegar nesse cara. Como que você vai atrás dele? Porque o pessoal, eu acho que esse negócio de você querer veicular direto para ter a comissão da agência, isso eu acho um absurdo.
entendeu? Porque, na verdade, a agência, quem tem que pagar é o veículo, o cliente não tem que se preocupar nisso. Mas, às vezes, infelizmente, ele quer levar vantagem em relação a uma coisa que é lei, né? Os 20% de agência, pouca gente sabe, mas é uma lei. É uma lei que existe. E, inclusive, eu venho comentando que até algumas agências muitas vezes abrem mão disso. Eu falo, quando mudar a lei, você abre a mão. Mas como não mudou a lei ainda, você tem que utilizar isso, porque faz parte, para até educar o cliente. E eu lembro que quando a gente começou o programa, a gente está completando hoje 25 programas aqui, eu quero novamente te agradecer pelo espaço. A gente falava de número de agências, hoje 270, o Rodrigo achou mais uma, 271 agências. Um mercado grande que dá para a gente trabalhar, mas que eles ainda precisam começar a ver alguns meios aqui da região, como a TV regional e demais mídias, não é? Eu acho assim, o publicitário, hoje em dia, está bem mais difícil fazer mídia como antigamente. Antigamente você tinha rádio, televisão, jornal, estava fácil. Hoje em dia você tem vários meios para trabalhar. Então, o mídia hoje, ele tem muito mais valor dentro da agência. Porque, claro, a criação é o que atrai a agência. Eu te levo o cliente até a agência porque a criação é importante, né? Então, realmente, agora, o trabalho do mídia é mais importante hoje que eu vejo, porque ele tem que ser, para dar retorno para o cliente dele, ele tem que ter uma baita de uma estratégia. O mídia profissional hoje, o mídia, aquele mídia bom mesmo, ele vai atrás de vários aspectos. E os veículos aqui também, que eu falo do Grande ABC, eles têm também que se estruturarem um pouco, e eu acho que isso vai ser importante na tua feira, tá, para a gente colocar em pauta algumas coisas que o veículo precisa oferecer para as agências. A gente quer ouvir também o que a gente precisa oferecer mais. Eu acho que esse intercâmbio é importante, até porque se de um lado a gente também tinha uma relação estremecida agência e cliente, e como eu falei, o Carreiras está embatalhado para melhorar o mercado, a gente também tem problemas com alguns veículos que se colocam de uma forma do que eles não são, né? Que a gente falou que vai colocar isso em discussão na feira, pulam a agência. Então, a feira, inclusive, é um fórum de debate para que a gente tenha uma organização, inclusive, do mercado, quando a gente fala, agência, fornecedores, veículos e os anunciantes, né, Carreiras? Não, eu acho isso. Eu acho assim, por exemplo, o certo é para eu poder ofertar a respeitar a lei do Creder, que é a lei dos 20%, seria você estar afiliado ao SEMP, aí aquelas exigências. Mas a gente sabe também, pelo tamanho, não dá para a gente ficar tão reto em relação a isso. Sim, mas o ideal é a gente batalhar para que todo mundo siga a linha do SEMP. O ideal para mim era eu não ter atendimento direto. Só a agência era uma coisa maravilhosa, é uma coisa que a TV Globo vende dessa forma, ela está muito correta. Tá? Mas como TV regional é um pouco mais complicado. A gente atender o pequeno e o médio muitas vezes. Então, e às vezes esse cara não é uma questão das agências, é uma questão do cara mesmo, do cliente. Ele tem aquele perfil. A gente tem cliente que ele realmente quer tratar, ele é daquele jeito, não tem jeito. A gente até indica, mas é o trabalho. Infelizmente, não tem como evitar 100% o atendimento direto. E aí eu queria perguntar para o Rodrigo, como você vê a importância da TV regional, da mídia exterior, das mídias aqui na região? Você, como mídia, você tem utilizado muitas mídias daqui. Qual o papel, a importância que essas mídias têm nessa difusão das campanhas dos seus clientes? Eu vou falar por mim aqui, 90% dos nossos clientes são aqui do ABC. Sim, a gente manda muita coisa aqui para a TV+, lógico, para fazer essa cobertura regional. A gente trabalha também com TVs nacionais, tudo mais. Mas assim, aí você consegue trabalhar o foco bem melhor aqui dentro do ABC, o que o teu cliente busca. Eu costumo falar para o cliente o seguinte, você vai, eu quero fazer um plano de mídia, eu quero estourar no mercado, só que assim, o que eu gosto de fazer? É de dentro para fora. Então, como é que a gente trabalha? Não, vamos fazer uma TV regional, vamos trabalhar o outdoor, jornal regional, e assim, aí para campanhas maiores a gente acaba partindo para os grandes veículos. O que a gente tem mandado aqui e trabalhado no ABC tem funcionado muito bacana, tem trazido um retorno bem legal, e eu queria até voltar nessa questão que o Carreiras falou, da relação de cliente e agência, de alguns clientes preferirem o atendimento direto. Eu sou o maior torcedor do que, assim, vamos nivelar por cima e não por baixo. Quem sabe sair a discussão do Congresso
da gente procurar as agências se qualificarem, buscar a certificação do SEMP, e assim, e os veículos começarem a cobrar isso. E dessa forma, o cliente acaba olhando a agência de um outro, com outros olhos, né? Fala, pô, é um cara, é uma empresa que é certificada, que é fiscalizada, que tem um órgão que está olhando o que você está fazendo, entendeu? É isso que eu vejo. Eu acho que um dos pontos importantes até para a gente discutir no Congresso é exatamente isso. Quanto mais profissionalismo a gente tiver, mais a gente elevar o nível, melhor a gente vai tratando até de rentabilidade. Porque muitas vezes fazer TV não é fácil, né, Carreiras? E custa muito. Mas dá retorno. Eu confio muito na TV regional. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você foi eleito o profissional que mais contribuiu para um mercado, com o mercado, por muitos dos pares, quando eu falo fornecedores, veículos e agências, principalmente nós ouvimos muitas agências para outorgar esse prêmio. Como que é isso para você, receber um prêmio de quem está contribuindo para o mercado publicitário? Olha, Bonetti, um prêmio é reconhecimento, então a gente fica muito feliz que as pessoas tenham esse entendimento do que a gente vem fazendo aqui. E afinal também já são 13 anos, né, trabalhando apostando no mercado regional. Televisão. Né? Eu tenho uma experiência com televisão de 25 anos, minha experiência em São Paulo é muito grande, fiz muita coisa nas emissoras de São Paulo, a gente tem um respeito grande lá. E a TV Mais começou como um outro negócio meu e hoje é o meu principal negócio. Ainda tenho uma agência de publicidade em São Paulo, então esse é o respeito que eu tenho, porque eu sou publicitário, então a gente sabe como funciona isso. Então eu volto a falar, o prêmio é um reconhecimento. Tem que agradecer a vocês por entenderem que eu mereço esse prêmio. E uma coisa que eu acho que também é importante quando a gente fala de contribuir para o mercado, a contribuição para o mercado é não olhar para o próprio umbigo, é olhar para o mercado como um todo. Né? E é isso um pouco do que a gente vem discutindo. E muitas vezes eu achava que os próprios veículos, eles buscavam se canibalizar. Quando você diz que hoje sentam veículos juntos Sim. e podem discutir, começa a se entender que um plano de mídia depende não apenas de um veículo, mas de diversos veículos, né? E aí que vem uma outra pergunta, Rodrigo. Como que você vê, a gente está falando aqui de qualificação e atendimento, o entendimento hoje do veículo para atuar nesse mercado mais competitivo? Porque você falou, hoje o mídia tem que ter muito mais capacidade para entender, para atuar com tantas mídias. O executivo de veículo também entende isso? Eles estão aprendendo também, com essa mudança, os movimentos que estão acontecendo, o executivo também está aprendendo e buscando a agência, porque para ele, inclusive, é muito mais fácil ele buscar o PI dentro da agência, que assim, já vem uma estratégia pronta, já tem um plano de mídia e isso facilita o trabalho dele também, entendeu? Mas eu digo assim, na relação até de saber entender a divisão de verbas. Eu estou em 3 jornais, eu vou dividir nos 3 jornais porque eu preciso ganhar cobertura. Eles entendem, porque na minha concepção eles brigavam muito pela verba e hoje talvez eles entendem um pouco mais que vocês têm que dividir para alcançar a cobertura. Entende, que aí eu vou... Tem 3 exemplos de 3 veículos aqui que o pessoal se fala e assim, e eles acabam indicando o cliente, o cliente X colocou tanto no jornal, dá um pulinho lá para ver se ele faz uma TV também, o jornal X está indo, e assim, eles também estão se ajudando. Até porque isso traz o retorno que você espera. Exatamente. A gente está chegando ao final do bloco, mas eu não podia deixar de perguntar para o Carreiras, porque nós tivemos uma categoria que era a agência que mais investiu na TV regional, que foi otorgado Octopus, que foi a agência que mais trouxe investimentos para cá, mas você me passou uma lista ali de umas 10, 12 agências. Como você vê esse mercado e dá para as agências poderem trabalhar com filme publicitário e investir na TV regional, né? Eu espero que isso... É o que a gente vem lutando, né? Vem lutando, inclusive a gente tem dado ferramentas, a gente também coloca a produtora TV Mais à disposição das agências, entendeu? Simplesmente elas podem nos usar para produzir o comercial para o cliente deles. Isso é uma coisa que facilita muito, inclusive isso é um trabalho que eu devo começar agora também a visitar mais as agências. Eu fui cobrado lá na festa, tá? Foi intimado na festa? Foi intimado, você precisa visitar mais a gente, explicar um pouco melhor isso, tá? E eu pretendo agora começar a fazer esse trabalho, que é super importante. O pessoal às vezes não... Então, falta... olha, são 13 anos de TV regional aqui no ABC. Quando eu comecei, era raro você ter uma agência que conhecia o que era fita beta, que até então era a mídia que estava mais difundida a mídia na televisão. Era difícil.
porque o pessoal sempre teve a cultura muito de jornal, né? A cultura de se fazer o jornal aqui. E a gente foi ajudando isso, mas ainda tem muita lenha para queimar, nós temos muita coisa para ensinar para o pessoal a respeito exatamente disso. Até porque muitas vezes dá a impressão de que o custo é muito alto, que é muito inacessível quando as agências grandes de São Paulo falam em valores exorbitantes de produção de comercial e veiculação e, na verdade, existe uma coisa focada no mercado regional. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita agência em São Paulo que é preguiçosa. Elas fazer uma mídia nacional, para elas, é a coisa mais fácil do mundo. Sendo que isso é um pouco contra, que é o principal mercado do mundo, que é o americano. No americano, você tem redes de TV regionais. Na verdade, você pega a Fox. A Fox ela não tem um jornal nacional. Ela tem várias Fox lá fazendo, centenas de Fox, cada uma fazendo um regional, que é aquele trabalho que é o mais importante. Você até tem uma veiculação de um break que você coloca que vai sair, que é o mercado nacional, onde todos eles acabam atingindo o mercado. Mas são em horários distintos, mesmo, porque o fuso lá é uma coisa maluca, né? Sim. Então você tem esse detalhe agora. A regionalidade é a coisa mais importante que tem. A tendência é acabar a veiculação nacional. Eu também acredito muito nisso e só para a gente finalizar, eu tenho que chamar o break, nós, em virtude dessa grande parceria com a TV+, a gente pôde inaugurar a categoria de melhor filme publicitário e a Octopus teve o maior prêmio, que foi o Prata, com um filme magnífico para a Prefeitura de São Bernardo do Centro de Atletismo, veiculado aqui também, né? Isso aí. Deixa eu até comentar, Bonetti, que o Carreiras comentou a respeito da produção do filme. Inclusive, hoje à tarde, a gente estava aqui com o cliente acompanhando a produção, a finalização de um filme que está sendo desenvolvido aqui pela TV+. E quando você fala, a produção é um produto, é um serviço caro, não, existe para a realidade do ABC e assim, está aberto, as portas da TV+, estão abertas para receber as agências para produzir o filme. E a TV+... É melhor vendedor do que isso para mim? Não, já é bom executivo de veículo, já vai ajudar o Júlio. Mas uma coisa que é importante a gente colocar é isso, que a TV regional está à disposição das agências para produzirem filme, investir na TV regional e por isso que a TV+, abriu espaço aqui para o ABC da Comunicação. Quero demais agradecer vocês por estarem na festa, por apoiar o nosso projeto que é de dar visibilidade para as agências do grande ABC. E a gente vai para o intervalo comercial e no último bloco a gente volta com as principais agências ganhadoras da noite. A gente volta já. Bom, aí mais um pouquinho da nossa festa. E antes de apresentarmos os nossos convidados e falarmos com eles sobre o Prêmio ABC da Comunicação, Vivi, temos alguma colocação, comentário dos nossos telespectadores? Temos comentários aqui sobre a festa, um mega evento que teve, né? E estão parabenizando as agências também por representarem o grande ABC. Tem alguns comentários aqui do Tony parabenizando a Renata, que esteve com a gente no primeiro bloco, da agência Megap. Tem também pessoas falando que adoram o programa e agradecem por trazerem esse tanto de informações que a gente traz sobre comunicação no ABC. Bom, obrigado a todos. Continuem mandando aqui uma mensagem para participar do sorteio aqui dos nossos prêmios. E antes de falarmos com os nossos convidados aqui da bancada, vamos apresentar um vídeo do Rodney Ribeiro, da New Mind, falando sobre a ABC Marketing Fair.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Rudinei Ribeiro, sou sócio-diretor da New Mind Comunicação, mas hoje eu não estou aqui para falar da New Mind, eu estou para falar da ABC Marketing Fair e estou aqui representando as agências que compõem o Grupo LAN e para falar da nossa participação como grupo nesse evento. O Grupo LAN, então, ele vai estar presente não só como parceiro oficial da ABC Market Fair, com o apoio nas áreas de social media e de assessoria de imprensa do evento, mas nós também estaremos lá representando cada uma das agências que compõem o grupo com um espaço bem legal, bem dedicado a receber todo o pessoal que vai passar por ali. Então, nós estaremos lá à disposição para apresentar todas as competências do grupo, toda a atuação do grupo, a atuação de cada uma das agências, as especialidades de cada uma das agências. E o que a gente está esperando nesse evento é não só apenas aprimorar relacionamentos, conhecer mais pessoas, se envolver com outras empresas, com estudantes, com secretários, instituições e tirar algo bastante positivo, não apenas para o grupo, mas principalmente para o mercado. Por isso que a gente acredita nesse primeiro evento, nós estaremos lá em peso nesse primeiro evento e a gente espera contar com vocês também, você que é do mercado, você que vivencia esse mercado, gráfica, agência, empresa, instituição, deem uma passada lá, participem dos workshops, das plenárias, visitem as feiras e nós estaremos lá prontos para receber vocês e apresentar todas as novidades do Grupo LAN e das agências do Grupo LAN. A gente espera por vocês lá. Bom, obrigado ao Rodney, que o Grupo LAN estará lá com o stand, além de participar das plenárias da ABC Marketing Fair. E agora tenho o prazer de receber aqui Vivian Ferreira, da agência Gol, eleita a agência mais criativa e, além disso, a vencedora do Grand Prix, e Isaac Ramírez Etune, da Insane, eleita a agência do ano. E Isaac também foi eleito o melhor dirigente da indústria da comunicação. Boa noite, convidados. Obrigado por terem vindo. E aí, vou começar pelas damas primeiro, Isaac, tudo bem? Agência mais criativa e Grand Prix, esperava tudo isso, Vivi? Não. Para ser bem sincera, não. A gente ficou bastante surpreso, foi uma noite inesquecível para nós. Na verdade, assim, né, Luciano, a gente não esperava, mas receber esse prêmio para a gente também não é uma coisa que você fala que é inesperado, porque a Gol é uma agência que tem criatividade no seu DNA. A gente, desde o início, a gente sempre prezou muito por isso. Então, quando a gente pode, a gente realmente usa a criatividade a nosso favor, porque é o que a gente fala lá dentro, né? A comunicação criativa, ela é bem mais barata do que a comunicação ruim. Então, a gente sempre oferece o criativo. Se o cliente topa, a gente manda ver. A gente sempre falou isso, até quando a gente falou do Grand Prix, que o cliente também aprovou e comprou a ideia, a ousadia. Queria mandar também um abraço para o Thiago, porque ele que é o grande criador de tudo isso. A gente vai convencer o Thiago a falar aqui um dia. Um dia, né? Quem sabe. E como, quando a gente falou do Grand Prix, o Gil colocou muito bem, né, a importância do Grand Prix. E a peça foi muito boa. Vocês, óbvio que vocês inscreveram esperando ganhar o prêmio, mas esperavam ganhar o Grand Prix com uma peça mais criativa de todo o festival? Não. A gente não esperava, principalmente porque como nós não participamos do último prêmio, por algumas questões, a gente não sabia como é que estavam os trabalhos das agências, né? Então, a gente inscreveu as peças que nós apostávamos que poderia ganhar alguma coisa. E foi uma surpresa, porque nós inscrevemos 9 peças e trouxemos 10 prêmios. Então, eu acho que a gente superou todas as nossas expectativas. E vocês ficaram em segundo lugar no ranking, disputado ouro a ouro, decidido no prata. E agora eu vou passar para o Isaac, para a agência vencedora. Eu queria que colocasse a imagem do quadro da premiação, com os ouros, os pratas e o bronze, para que a gente pudesse identificar como foi essa definição. Então, ali a Insane com 4 ouros, a Gol 4 ouros, decidido no prata. Em seguida, a Octopus com 3 ouros, a V-Control com 2 ouros, a New Mind e a Procreativo com 1 ouro cada. Surpresa, Isaac? Agência do ano, Insane, como os insanos receberam isso? Receberam de uma maneira muito alegre, a gente ficou muito contente, Bonetti. Boa noite para vocês, para todos. De fato, também não esperávamos, né? Sim,
participamos do evento, escrevemos cases e tudo mais, mas essa coroação, ela premia o trabalho de toda a galera que ralou duro aí no último ano, com a história da fusão, com a nossa consolidação no mercado. E coroa, assim, o trabalho da galera. Case é resultado, né? Quando a gente escreve um case, a gente tem que justificar, né? A gente tem um problema, a gente aponta uma solução e um resultado. Então, case é resultado, né? Somos uma agência eficiente, sim, e eu tenho orgulho de falar isso, e a prova disso é ter conquistado aí bastante prêmio, que na verdade é o reflexo do nosso bom trabalho. E esperamos aí cada vez mais poder trazer isso para a nossa vida. A hora que a gente colocou as duas agências ali com 4 ouros, você também não esperava, né? De jeito nenhum. Quando foi subindo a colocação em quinto, quarto, eu falei, caramba, acho que a gente vai conseguir ali um dos primeiros. E, poxa, disputar isso com a Insane foi demais. É uma sensação diferente, né? Na hora ali, você fica olhando aquilo lá e, puta, aí deu certo. Essa inovação eu também acho que foi boa pro prêmio, né? Foi uma coisa diferente, né? Você brincou com os nossos corações. Não, a ideia não era essa de forma alguma, mas, obviamente, sim, a gente queria trazer um pouco mais de emoção, até porque a gente mudou o critério de julgamento para o critério olímpico. A gente vai falar mais sobre o prêmio como um todo, mas você foi eleito o melhor dirigente da indústria da comunicação. O ano passado foi o Rodinei Ribeiro da New Mind. Papel também importante, né, Isaac? Você que aposta muito no mercado, no empreendedorismo, e vocês comemorando 1 ano de fusão, também um prêmio importante, né, para quem está comandando um processo tão importante junto com os outros 6 sócios, né? Bonetti, eu costumo falar que eu sou a ponta do iceberg, né? A fusão da Insane, ela vem comigo, mas eu tenho que dividir isso com os meus outros 6 sócios e também toda a galera que trabalha com a gente. Não é fácil fazer uma fusão, é um processo complicado do ponto de vista de estruturação, do ponto de vista de alinhamento de culturas, né? Eram 3 empresas que tinham culturas similares, mas tinham pontos diferentes entre elas. E talvez esse tenha sido o nosso maior desafio ao longo desse tempo. E ser reconhecido como dirigente, levar esse troféu para casa, eu acho que coroa é uma palavrinha que eu gosto muito, né? Duas, na verdade, né? Uma é ousadia e outra é um sentimento que é postura empreendedora. E isso está no nosso DNA, está no DNA dos 7 sócios da Insane. Esses dois valores, né? Os valores da ousadia, a gente não tem medo de arriscar. Claro, temos muita responsabilidade. Nós dependemos disso, isso é uma realidade de vida, mas a gente não tem medo de arriscar. Quando a gente enxerga uma oportunidade, a gente acredita com muito amor, assim, a gente se entrega demais, com muita paixão, e aí a nossa postura empreendedora ativa tudo isso e faz com que a gente consiga realizar aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente sonha. E, na verdade, como todos já falaram aqui, essa premiação é um reconhecimento disso tudo. E eu não tenho dúvida, assim, eu gostaria muito que isso despertasse em outras agências, em pessoas que querem ter sua própria agência, a vontade também de ter o próprio negócio, a vontade de crescer na posição que trabalha, porque é muito bom ser reconhecido. E uma coisa que eu acho importante, que valoriza o prêmio que vocês ganharam como 1º e 2º lugares, agência mais criativa e agência do ano, e não podemos esquecer do Octopus, que foi a agência mais premiada com 37 pontos. Nos próximos programas também vamos trazer o Octopus, que foi a agência que teve mais prêmios. Nós tivemos 25 agências participando com 193 cases, das quais 13 tiveram pelo menos um ouro. É legal essa divisão porque valoriza o prêmio de vocês, não concorda, Vi? Com certeza, concordo. Acho que também mais agências participando também, a possibilidade a disputa ela fica muito mais acirrada, né? E foi super interessante, principalmente para a gente que participou pela primeira vez, né? Apesar efetivamente, com inscrição de cases, foi a primeira vez que a gente participou. E a gente participou para falar, vamos ver como é que é, vamos ver como é que estão os trabalhos das agências e como que a gente está perante o mercado, né? Perante as agências. E esse ano nós tivemos a Megap, a V-Control, a agência Chairo, a Sunato, a WebSnap, várias agências novas participando, que a gente nos deixa muito felizes porque é importante. Nós temos aqui 270 agências, então a gente está falando aí de 10% participando. A gente quer que vocês participem muito mais e tem espaço para todas as agências com um júri muito sério. 63 profissionais das mais diversas áreas e com um presidente do júri muito sério, que é o Gil Mota.
Eu queria conversar com o Isaac de um outro prêmio. Nós decidimos esse ano inaugurar 2 categorias importantes, que são as agências que fizeram história, consolidadas, e o prêmio foi para a Octopus, pelos seus 37 anos trilhando o mercado da comunicação aqui na nossa região, e um outro prêmio para as agências que estão contribuindo com o mercado e com a sua formação no mercado. E a gente premiou o programa Insane Educa. Também era uma surpresa para vocês. Importante também ter essa relação com quem está chegando ao mercado, né? Bona, quando a gente constrói o propósito de uma marca, a gente tem que sonhar, né? E quando a gente construiu da Insane, era ajudar empresas e fazer amigos. E eu acho que o propósito da nossa marca, ele foi amadurecendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente pode colocar ajudar empresas, ajudar o mercado e fazer amigos. A gente tem muito claro isso. Eu não me comporto como um fornecedor. Eu sou parceiro do cliente, esse é um ponto. E mais do que isso, eu quero sim fazer a diferença no mercado. Eu entendo que a gente pode fazer a diferença no mercado contribuindo com os futuros profissionais. Isso encanta muito a gente se dedica demais, além das contas que a gente atende, para estar presente no mundo acadêmico, para estar presente nas universidades. A gente constrói projetos paralelos que fomentam ideias, que fomentam empreendedorismo, que fomentam posturas diferentes. O nosso mercado precisa disso. E foi, de fato, muita surpresa ter recebido esse prêmio, porque também é uma valorização desse trabalho que a gente faz. A gente não costuma divulgar muito, a gente entende que a sua essência é a realização dele. Então, por isso que foi uma surpresa muito positiva. E, assim, a gente é incansável, a gente não vai descansar, nunca iremos descansar, enquanto a gente não contribui cada vez mais com estudantes, com as universidades, porque a gente entende que o mundo acadêmico, ele cumpre o seu papel, mas ele precisa de muito mais apoio. Né? Precisa mais apoio, exatamente. A palavra é essa, intercâmbio. Intercâmbio com o mercado. Bom, antes de a gente encerrar o programa, eu vou passar para vocês encerrarem. Vivi, os ganhadores da noite de hoje. Está chegando um comentário aqui até agora. A Fernanda Cardoso acabou de parabenizar a Insane pelo prêmio. E ela disse que acompanha o trabalho de vocês nas redes sociais e vocês são muito empolgados e contagiantes. Bom, vamos aos ganhadores agora. Quem ganhou o kit do ABC da Comunicação foi a Patrícia, de Santo André. O livro Vitalize Seu Cérebro, o Flávio, que mandou uma pergunta aqui também. E a Fernanda Cardoso ganhou o jantar na Costelaria Berlim. Continue participando e espero vocês na semana que vem. Obrigado, Vivi. Bom, quero encerrar, vou começar encerrando com a Vivi, depois com o Isaac. Parabéns pelo trabalho, super reconhecido, merecido o Grand Prix, a agência mais criativa. A gente sentiu isso em todas as peças da Gol, para nós foi uma grata surpresa. Que vocês voltem o ano que vem com mais cases ainda e participem dessa transformação do nosso mercado. Sem dúvida. A gente vai participar o ano que vem espero que com mais peças, com mais criatividade e que a gente traga mais prêmios para casa. Principalmente o da criatividade. O Thiago vai gostar bastante. Isaac, parceiro, obrigado. Merecido a Insane como agência do ano. A gente discutiu isso quando o comitê do júri me trouxe o resultado. Muita gente não sabe, mas o comitê do júri define o resultado e a gente acaba tendo acesso a isso. Parabéns, um abraço a todos. Acho que coroa um ano, né, de grandes transformações e continuem apostando no nosso mercado e no que a gente vem fazendo, que é muito importante para nós. Eu que agradeço, Bonetti, com muito carinho você. Eu agradeço de coração, em nome de toda a Insane, todo mundo que votou na gente, todo mundo que olha por nós. Eu digo aqui também, Bona, que é uma honra compartilhar esse nosso mercado com agências incríveis, como as que estão aqui hoje, a Gol, a própria Megap, a ATA e outros parceiros que estão aqui com a gente. É uma honra de verdade, porque tem muita coisa boa aqui e a gente precisa se mostrar. Então eu deixo um obrigado gigantesco para todo mundo aí que votou na gente, para todo mundo que acredita no nosso trabalho, que confia na nossa ousadia. E eu passo isso daqui para você também, Bona, porque seja sempre mais ousado e vamos junto, sempre. A gente sempre tenta ousar e melhorar um pouquinho. Bom, a gente vai encerrar o programa de hoje, mas eu preciso agradecer aos parceiros da nossa festa, a Temática Casual Eventos, a Trust Film, a Donor T, Dom Camaleão, a TV+, a Everlast, Amo Aroma, Elemento 3, Viva Coraldor, R Rubio, My Cake, Promo Infláveis, R Cobos, Walking Party, a Banda Sete Lisa, a R Shells Fotografia Publicitária, a Vestire, Trajes a Rigor e ao Sítio São Jorge. Além, claro, dos nossos parceiros tradicionais do programa, Costelaria Berlim, o restaurante Tantra ABC, a livraria Leitura do Golden Square Shopping. Muito obrigado por confiar no nosso projeto. Nós queremos um mercado da comunicação cada vez melhor. Semana que vem a gente volta debatendo o mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá.